bem, muito bem. Bom, o projeto Quero Casar, ele trabalha em alguns pilares que são fundamentais para que você case certo, para que a tua caminhada seja assertiva. Um dos pilares é a convicção. Você precisa ter convicção de que Deus conhece o teu marido, de que Deus está preparando a sua família, que você vai casar, tá? Essa convicção tem que te acompanhar. A gente trabalha também a identidade, porque você precisa entender o que você merece. Muitas pessoas não entendem o que merecem porque elas não sabem quem são, não sabem o seu propósito de vida, se sentem pouca coisa, se acham pouca coisa e não entendem o valor que elas têm. A gente precisa fortalecer isso e a gente fortalece no projeto Quero Casar. Trabalhamos também um propósito com Deus, porque a gente entende que a gente tem que chamar Deus para essa caminhada. E eu entendo que Deus participa de todas as decisões importantes da nossa vida. Nós não podemos excluir Deus de nenhuma decisão importante da nossa vida. Uma vez que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós confiamos nele, o mais ele fará. Então, um Deus que me direciona onde eu devo ir é um Deus também que vai me direcionar com quem eu devo casar, com quem eu tenho que casar. Isso é uma verdade, isso é bíblico. Não é você que tem que escolher por conta própria, você tem que escolher a vontade de Deus e ele te direciona para essa vontade. Ele te mostra qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele. Isso é óbvio. Muita gente tem essa dúvida, Natália, mas tem muito pastor que diz que Deus não participa dessa escolha, que a gente tem que escolher. Não concordo. A Bíblia mostra outra coisa. A Bíblia mostra que Abraão orou. E quando o servo foi atrás de uma esposa para Isaac, o servo orou e Deus mandou Rebeca. A Bíblia diz que de todas aquelas virgens, Esther foi escolhida pelo rei Assuero, porque Deus tinha um propósito maior. Enfim, a Bíblia diz que Boaz poderia ter casado com qualquer mulher, mas foi Ruth que apareceu ali na fazenda de Boaz. Então não existem acasos quando a nossa vida está no controle do Senhor. Não existem acasos quando a nossa vida está nas mãos do Senhor. Então se Deus, ele participa das decisões pequenas, não vai participar das decisões maiores? Das decisões mais importantes da nossa vida, que é com quem nós vamos nos tornar uma só pessoa? Eu não acredito nisso. Sinceramente, eu acredito num Deus que direciona todas as escolhas da nossa vida. Eu acredito num Deus que promove os encontros, porque a palavra diz que a bênção nos alcança. A palavra diz que a gente obedece a Ele e Ele nos direciona para as bênçãos, que Ele nos afasta das maldições, que é dele que vem toda a boa dádiva. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. E o esposo prudente, obviamente, que vem também. Quando você ora, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para você que tem essa dúvida ainda, tá? Você que está solteira e é uma mulher de Deus, você ora pelo seu esposo? Sim ou não? Sim. Se você ora pelo seu esposo, você ora para quem? Para Deus. Então, se você ora por um esposo, se você ora a Deus por um esposo, quem é que vai te dar o esposo? Deus. Tudo que nós temos vem de quem? De Deus. Então, se eu acredito que não é Deus que me dá, por que eu tô orando? Aí já vem a primeira incoerência, não é verdade? Então, esquece essa história que Deus não participa dessa escolha, porque Ele participa sim. Ele nos direciona para a bênção, sim. Ele afasta da gente todo tropeço quando a gente está no propósito, sim. Se você está no propósito com Deus, se você chamou Ele para essa caminhada, Ele vai te direcionar, sim. Ele vai te tirar, afastar de você toda pedra de tropeço, todo engano, todo engodo, porque Ele é Deus que cuida de você. Ponto final. Então, o outro pilar que nós trabalhamos é o propósito com Deus. Eu preciso fazer um propósito com Deus para eu parar de caminhar sozinha, para eu parar de tomar decisões por conta própria, para eu parar de escolher de acordo com as minhas paixões, o meu coração que é enganoso, os meus desejos. Eu vou escolher agora com uma direção específica, porque Deus sabe o que é melhor para mim mais do que eu. Isso é um fato. Às vezes eu quero uma coisa, Deus não quer, porque Ele sabe
que mais na frente eu vou sofrer e vou me decepcionar. Às vezes eu insisto em algo e Deus não permite. Por quê? Porque a vontade dele é melhor do que a minha. Porque a vontade dele tem que ser soberana. Porque ele conhece o final da história. A gente só conhece o agora. A gente só conhece o início. Ele conhece o final. Então Deus sabe o que é melhor para mim. Por isso que eu preciso parar de querer seguir sozinha, sabe? Querer resolver as coisas à minha maneira e não chamar Deus para me ajudar. Eu preciso fazer um propósito com Deus. Então isso é ensinado no projeto Quero Casar. Aqui no curso Quero Casar, você aprende a fortalecer a tua convicção, você entende que Deus está preparando o teu esposo. Aqui você aprende também a fortalecer a tua identidade e aqui você aprende também a fazer um propósito com Deus, porque é de Deus que vem toda boa dádiva, tudo de bom. Tudo que é bênção da nossa vida não pode vir de outras mãos, a não ser do Senhor. Amém? E aí, um outro pilar que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é a correção de erros. É impossível ser abençoada persistindo no erro. É impossível alcançar o melhor de Deus continuando no erro, permanecendo no erro. E neste momento, tem muita mulher que quer ser abençoada, mas está permanecendo no erro. Mas está insistindo na coisa errada. Mas está quebrando princípios. Mas está persistindo em algo que não é de Deus, em algo que não é agradável aos olhos de Deus, em algo que não é aprovado por Deus. Então é impossível ser abençoada por Deus quando estamos quebrando princípios. Quando estamos errando. E sabemos que estamos errando. Porque uma coisa é errar na ignorância. Outra coisa é errar quando nós conhecemos a verdade. E a verdade está aqui na palavra. A verdade está à nossa disposição. A Bíblia é a verdade. Não é o que eu falo. Não é o que o pastor A fala, o pastor B ou o pastor C. É o que Deus fala. É o que a Bíblia fala. Então, corrigir erros é um passo fundamental para você seguir rumo ao seu propósito. Rumo à sua bênção. E a palavra de Deus, ela diz isso. A palavra de Deus, ela é muito séria quando ela diz que nós podemos errar sim, nós podemos pecar sim, que nós somos humanos, mas não podemos permanecer no pecado. Não podemos viver pecando. Sabe por quê? Porque quem vive pecando, sabendo que está pecando, sabendo que está desagradando a Deus, não nasceu de novo. Aquele que é de Deus, aquele que nasceu de novo, não permanece no erro. Não dá para permanecer no erro se você tem intimidade com Jesus. Se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo habitando em você, não dá para permanecer no erro. Até porque o Espírito nem permite. Você se sente tão incomodada com aquilo que você não consegue fazer. Você até tenta fazer, mas você não consegue mais. Porque aquilo que era muito fácil de fazer quando você estava anestesiada pelo pecado, se torna mais difícil, se torna duro, se torna doloroso, se torna repugnante. Eu conheço vários testemunhos em vários âmbitos de pessoas que tinham vícios, por exemplo, indo aqui para outro assunto, por exemplo, que tinham vícios de beber, de fumar, vícios sexuais. E quando nasceram novamente, porque todo mundo precisa nascer novamente, né? Morrer para o pecado e nascer novamente. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, nós nascemos novamente, o Espírito Santo passa a habitar o nosso corpo, isso é bíblico. Então, quando nós nascemos de novo, aquilo que era tão natural de acontecer já não é mais, já se torna um peso. Então, eu conheço testemunhos de, por exemplo, de pessoas que diziam assim, ai, eu bebia todos os dias, mas eu não consigo mais beber. E não aconteceu nada, ninguém me proibiu. Minha mulher não me proibiu, meu esposo não me proibiu, mas eu não consigo mais. Olha, eu transava toda semana, sem propósito, com qualquer um, porque eu era viciada em sexo. Mas agora eu não consigo mais. Eu me sinto suja, eu me sinto imunda, eu me sinto indigna.
Sabe o que é isso? É o agir do Espírito Santo dentro de você. É o agir do Espírito Santo que nos constrange, que nos convence do pecado. Não é o que as pessoas falam. É um trabalho do Espírito Santo. Então, permanecer no pecado não é um bom sinal. Permanecer no pecado mostra que você está fria espiritualmente, que você não está convertida de verdade e que você precisa realmente de um verdadeiro encontro com Deus. E o que é que a Bíblia fala sobre isso, Natália? Vamos ver aqui alguns versículos. Olha só. A Bíblia fala aqui em 1 João, no capítulo 3, versículo 9, que aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Não tem como hábito o pecado. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Então, uma coisa é você dar um tropeço. Ô, Natália, eu tava indo tão bem, mas acabei deslizando, acabei ligando pro meu ex, ouvi uma música que eu não deveria ouvir, fui a um lugar que eu não deveria ir. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Cuidado com tudo aquilo que pode te derrubar. Fuja da tentação. Fuja do pecado. Então eu ouvi aquela música e eu fui ver aquelas fotos, eu acabei stalkeando o Instagram dele. E eu vi, me deu aquela saudade e eu acabei ligando pra ele. Eu acabei mandando mensagem, e aí já viu, né? A gente se encontrou e aconteceu. Então, acontece muito isso, que não deveria acontecer. Por quê? Porque vai atrasar a tua bênção. Porque você vai se sentir péssima. Porque você vai se sentir mal. E aí você vai voltar lá pra trás. Vai lá pro início da caminhada. E acontece isso muitas vezes. Mas, no outro dia, quando o sol nasce novamente e as misericórdias do Senhor se renovam, você tem a chance de não fazer mais isso. E aí você se arrepende verdadeiramente. Você sente aquela tristeza na alma, porque o arrependimento é diferente do remorso, tá? O remorso é aquilo que você sente uma tristeza momentânea, mas no outro dia você tá fazendo a mesma coisa. O arrependimento é aquilo que dói na alma. Quem já se arrependeu de verdade sabe disso. É aquilo que você queria nascer de novo para não ter que passar por isso, porque aquilo dói lá no fundo da tua alma. Mulheres que abortaram sentem isso. Mulheres que passaram por alguma situação, como eu citei agora, de sair com um namorado, entregar o seu corpo, sentem isso. Um ex-namorado, alguém que não valoriza, um relacionamento que já acabou, sentem isso. Alguém que trai outra pessoa, que foi levado por um momento e aquela outra pessoa não merecia, sente isso. Então, quando há essa deslizada, que você se arrepende verdadeiramente, o que é que a Bíblia diz? Que você confessa o teu pecado, se arrepende e alcança a misericórdia. Aí você continua a tua caminhada sem pecar mais, sem cometer aquele erro, certo? Essa é uma situação. E isso acontecia com Davi. Por que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus? Porque ele cometeu pecados terríveis, mas ele se arrependia verdadeiramente. E ele não voltava a cometer os mesmos pecados. Davi matou, Davi traiu, Davi fez coisas absurdas e pagou um alto preço por isso. A sua família pagou um alto preço por isso. Mas ele se arrependia verdadeiramente e não cometia o mesmo erro. Por isso que era
considerado um homem segundo o coração de Deus. Então, uma situação é essa, quando você dá esse deslize, quando você peca, mas você se arrepende, há essa dor na alma, há essa dor intensa, há um arrependimento profundo e você vai lá para os pés de Jesus e ele te perdoa. Natália, Jesus perdoa tudo? Perdoa. Só não quem fala do Espírito Santo, né? O único pecado, segundo a Bíblia, que é imperdoável são as relacionadas ao Espírito Santo. Tem um versículo sobre isso, se alguém quiser colocar aí, que eu esqueci a palavra. Mas todo pecado pode ser perdoado. Como diz o meu pastor Abe Uber, se o diabo já não fosse condenado e se arrependesse, ele poderia até ter a salvação, né? Mas para ele não tem mais jeito porque ele já é um condenado. Ele já é um derrotado. Mas para todas as pessoas, há uma segunda chance para quem se arrepende verdadeiramente. Todas as pessoas que se arrependem verdadeiramente alcançam misericórdia. Agora você precisa confessar para Deus e também para alguém para que você seja curado, né? A Bíblia diz que você tem que confessar para Deus para alcançar o perdão, a misericórdia, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tava faltando essa palavra. Ainda bem que as minhas assessoras gospel são fortes. E aí, onde é que eu tava? Agora eu me perdi, gente. Oh, meu Deus. Jesus, eu tenho a mente de Cristo. Então, você se arrepende, né? Você confessa a Deus para ter o perdão de Deus e confessa para o homem para ter a cura. Muitas vezes a pessoa não foi curada ainda porque não confessou para o seu discipulador, para o seu pastor, e aquele peso, apesar de ter já pedido perdão a Deus, aquele peso continua no coração. Procura aí, o Vanessinha, esse versículo que diz que você tem que confessar para Deus os seus pecados e ao homem para ser curado, tá? Tem esse versículo também. Procura aí para mim. Então, quando você se arrepende, você alcança a misericórdia e você segue a sua vida. Isso pode acontecer comigo, com qualquer pessoa, tá? Essa é uma situação. Agora, outra situação é você pecar todo dia. É você pedir desculpa para Deus e no outro dia tá cometendo o mesmo pecado. É você ter um remorso que é momentâneo e continuar persistindo no mesmo erro. Então, quero ser abençoada, tenho que corrigir. Quero casar certo, quero casar diante de Deus, tenho que me posicionar. Tenho que parar de viver pecando. Tenho que resolver as situações que precisam ser resolvidas. Tem mulheres aqui com situações que precisam ser resolvidas. Tem mulheres que estão morando sem estar casadas. É um grande erro. Você está pecando contra Deus. Você está numa relação completamente insegura. Porque na hora que esse homem quiser te deixar, ele vai te deixar e tchau. Porque ele não tem vínculo nenhum com você. E isso é uma realidade. Eles simplesmente dão tchau. E fica por isso mesmo. Porque você não é casada. Você não fez um documento. Você não amarrou isso juridicamente. Você não fez um juramento diante de Deus. Você não fez uma aliança com Deus. Então você está em pecado. Amém? Então, todo mundo que está numa situação irregular, pode ter certeza, está em pecado. Não tenho como mentir para você, eu não tenho como florear e nem vou fazer isso. Porque o que a Bíblia diz é isso. Todo aquele que vive pecando não é nascido de Deus. Porque quem é nascido de Deus não vive no pecado. Outro versículo que fala sobre isso. Provérbios 29, 1. Provérbios 29, 1. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Olha que versículo forte. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Você insiste no erro, mas quando vem o baque,
é de uma vez. Quando vem um baque, é pra valer. Aí você vai chorar, aí você vai sofrer, porque biblicamente também o salário do pecado é a morte. Então, Natália, eu quero casar certo. Natália, eu quero ser abençoada por Deus. Corrija o que precisa ser corrigido. Para de pecar contra Deus. Busca um caminho de retidão. Busca uma caminhada assertiva para com Deus. Não só para com os homens, para com Deus. Eu não posso querer uma bênção se eu não estou sendo uma bênção. Eu não posso querer um marido abençoado se eu não estou sendo uma mulher abençoada. Se eu estou pecando, se eu estou entregando meu corpo para a pessoa errada, se eu estou morando sem estar casada, se eu estou num relacionamento sexual sem ter compromisso e etc. Tá? Eu estou falando só disso porque o que mais acontece nessa caminhada são pessoas que estão em relacionamentos errados. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos com pessoas que estão maltratando, até fisicamente, com violência e etc. Então, se você está num relacionamento errado, você precisa resolver isso. Natália, mas eu não consigo. Tem que conseguir. Porque senão quem vai sofrer é você. Se você não combater esse mal vai te combater. Todo mal que não é combatido, ele te derruba no final. Tudo aquilo que não é combatido, no final tem a recompensa. No final tem o saldo negativo. Tem o salário. O salário do pecado é a morte. Olha que a Vanessa colocou. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Tiago 5,16. Você confessa para Deus para receber o perdão. Eu sei que muita gente vai fazer isso aqui hoje. E você confessa para o outro. E o outro não pode ser qualquer um, tá? O outro não pode ser o vizinho que não tem nada a ver com o teu propósito. O outro não pode ser uma pessoa que não seja espiritual. O outro tem que ser alguém espiritual. Alguém que seja uma liderança para você, que você possa abrir o seu coração em segurança. Amém? Para que você tenha esse perdão e essa cura. Porque sem cura, não dá para caminhar assertivamente. Sem cura, essa caminhada não evolui, ela não acontece como deveria acontecer. Tem outros versículos que foram colocados aqui, né? 1 João 2:1-2, Atos 3:19, depois vocês podem, e o pecado que não é perdoado, aquilo que eu falei, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, tá? Então é isso, Natália. Bom, eu quero consertar a minha caminhada, então conserta a tua vida. Eu quero ser abençoada. Conserta, faz o que precisa ser feito e faz hoje. Não deixa para amanhã. Mas, Natália, eu não consigo. Eu tô amarrada emocionalmente. Eu não consigo me desvincular desse relacionamento. Eu sei que não é isso que Deus quer para mim. Eu sei que não é isso que Deus tem para mim, mas eu sou dependente emocional. Eu não consigo viver sem essa pessoa. Amada, só tem um remédio para você. Intimidade com Deus. A intimidade com Deus vai fazer você se fortalecer para tomar as decisões certas. Quando eu me converti, eu estava em um relacionamento. Eu fui para a igreja com uma pessoa e esse relacionamento ele não era legal. Ele não era um relacionamento abençoado. E eu comecei a me fortalecer porque eu era muito nova na fé. Eu tinha acabado de entrar na igreja, eu não entendia muitas coisas. Eu chegava para os meus pastores e perguntava: mas pastor, por que sexo é pecado? Sexo foi feito por Deus, a gente tem que experimentar. E eu questionava muito isso. E Deus foi trabalhando e eu fui crescendo espiritualmente. E a primeira experiência muito forte que eu tive com Deus foi quando Deus me revelou tudo que eu precisava saber sobre esse relacionamento. E Deus me mostrou tudo. Deus me mostrou tudo. Porque não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Só que eu fiz uma oração para Deus. Olha, eu era muito dependente emocional
Isso no começo da minha conversão, quando eu entrei na igreja e eu estava nesse relacionamento. E eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu disse, Deus, tem alguma coisa errada com esse rapaz. Tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Senhor, me mostra. Gente, eu era tão novinha na fé e Deus foi tão bom comigo. Eu tinha acabado de me converter. E eu disse, Deus, tem alguma coisa errada. Me mostra. Mas aí eu coloquei um mais. Eu disse, mas, Senhor, antes de me mostrar, me fortalece. Porque eu preciso ter força para tomar uma decisão se eu descobrir alguma coisa. Se eu descobrir que ele tá me traindo, se eu ficar sabendo de coisas que eu não tô preparada para saber, eu vou sofrer. Então eu preciso que o Senhor me fortaleça. E eu fiz essa oração e assim Deus fez. Deus me fortaleceu em pouco tempo, tá? Deus me fortaleceu em pouco tempo. E quando eu estava devidamente fortalecida, Deus me mostrou. Tudo que eu precisava ver foi num clique, gente. Foi num clique. Deus me mostrou tudo. E sabe o que aconteceu quando eu vi tudo? Eu fiquei bem. Eu não morri. Eu continuei viva. Gente, olha. Amadas do meu coração, foi uma vitória tão grande pra mim. Foi uma vitória tão grande pra mim acabar esse namoro. Foi a minha primeira vitória em Deus. Foi a minha primeira vitória em Deus. Sabe aquela que eu comemorei? Eu me senti o máximo quando eu acabei o namoro. Eu disse, ó, vem cá. Tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui... Esquece de mim. Faz de conta que eu nunca existi. E tchau. Meu povo, foi tão libertador isso pra mim. Foi libertador demais. Aí ele sofreu bastante. Aí o jogo virou. Porque quando a gente está fortalecida espiritualmente, a gente vira o jogo. Quando a gente está fortalecida espiritualmente, toma a decisão que Deus quer que a gente tome, a gente vira o jogo. Quando a gente faz o que precisa ser feito e Deus nos fortalece, aí a história muda. Aí você deixa de ser escrava para ser uma mulher empoderada em Jesus. Você deixa de ser escrava de sentimentos, você deixa de ser escrava de pecado, você deixa de ser escrava de paixões. Ai, eu morro se ele me deixar. Ai, eu morro se ele... Morre nada, minha filha. Só quem tira a tua vida é Deus. Quem dá e quem tira é Deus. Ninguém morre por causa de ninguém, não. Agora, o salário do pecado é a morte. E pecando você pode morrer. Pecando você pode morrer espiritualmente. Pecando você pode morrer fisicamente. Tantas pessoas que perdem suas vidas à toa. Tantas pessoas que estão mortas espiritualmente. Pessoas que Deus tem grandes propósitos. Deus que tem grandes projetos. E as pessoas estão mortas espiritualmente porque se entregaram ao pecado. Então essa vitória pra mim, olha, Manu, essa vitória pra mim, ela foi assim, ela é inesquecível. Eu fiquei me sentindo a toda poderosa, sabe, a empoderada. E ele começou a vir atrás, eu nem falava. Eu bloqueei. E aí o jogo mudou. Aquela mulher tão dependente emocional estava empoderada em Jesus. Sabe o que é o verdadeiro empoderamento? É esse. É quando você se apodera da palavra. É quando você fica empoderada da palavra, do que a palavra promete para você. E aí você toma a decisão certa. E aí você toma a decisão que Deus quer que Deus gostaria que você tomasse. É quando você diz não ao pecado, diz sim para Deus. É quando você diz não para tudo aquilo que está te destruindo e diz sim para as chances que Deus está te dando. É quando você diz não para tudo que te aprisiona e decide receber essa misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Aí sim você se torna uma mulher de poder. Ninguém pode te derrubar mais. Nada mais pode te afetar. Porque você
está empoderada em Jesus. Empoderada naquele que tudo pode, naquele que tudo conhece, naquele que está trabalhando ao teu favor. Então, o meu conselho para você hoje é: larga o pecado. Decida se fortalecer em Deus e diga não para tudo aquilo que está te destruindo, para tudo aquilo que está te afastando dos propósitos de Deus para a tua vida. Você pode, eu consegui, você vai conseguir. Se eu conseguir, nova convertida, eu acho que eu não tinha um mês de igreja, você vai conseguir. Porque com Deus nós podemos todas as coisas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Todas as coisas são possíveis com Deus. Não há nada que seja impossível para o Senhor. E aí, quando você decide por Deus, Ele estende a mão ao teu favor. Aí Ele te livra de todo mal. Aí Ele trabalha, aí Ele acelera o teu processo. E aí você vai ver. Aí você vai contemplar a bondade do Senhor, a restituição do Senhor, a recompensa do Senhor, porque Ele é um bom pagador. Depois que eu tomei essa decisão e quebrei com esses pecados repetitivos, a minha vida mudou. Eu disse a Vivi lá do Rio de Janeiro: olha, Thaís, eu consegui também, larguei um namoro que não agradava a Deus e foi difícil, né, Thaís? Foi doloroso, não foi fácil, mas você conseguiu. Eu acompanhei todo o processo, eu lembro de tudo. Muito difícil, mas você sabia que era o certo a fazer. Você sabia que não tinha outro caminho. Você sabia que percorrer esse caminho seria destrutivo para a tua vida. Você sabia que só ia atrasar a tua bênção. Você sabia que isso não era a vontade do Senhor para a tua vida. E você fez o que precisava ser feito. Então hoje é noite de se fazer o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito e faça agora. Se é o braço que está te fazendo pecar, arranca esse braço. Se é o olho que está te fazendo pecar, arranca esse olho. Se é esse relacionamento que está te fazendo pecar, acaba com esse relacionamento. Se é esse homem que está te desviando do caminho, deixa esse homem para lá. Ele não te merece. Ele não merece a tua salvação. Ele não merece a tua intimidade com Deus. Ele não merece tudo que você está abrindo mão por ele. É só um homem que não merece. É só um homem que não merece. É só um homem que não te merece. Daqui a pouco ele vai estar enganando outra. Daqui a pouco ele vai estar fazendo a mesma coisa com outra. Mas libera ele. Solta. Libera o que não é de Deus para a tua vida. Larga. Larga e se apodera do que Deus tem para a tua vida. Porque o que Deus tem é bem maior. O que Deus tem é bem melhor. O que Deus tem é incomparável com essa migalha que você está tendo hoje. O que Deus tem para você nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no teu coração. O que Deus tem preparado para você que ama o Senhor. E para você que diz não ao pecado e sim ao Senhor. E sim às promessas de Deus para a tua vida. Amém? Que você receba essa palavra e eu vou orar pela tua vida hoje. Eu vou orar por você que precisa se alinhar com Deus hoje. Eu vou orar por você hoje que diz: eu não vou mais permanecer no erro. Eu não vou mais permitir que nada atrapalhe a minha caminhada porque eu quero casar. Porque eu quero casar certo. Porque eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do que Deus tem pra mim. Porque eu sei que é de Deus que vem toda a boa dádiva. Eu sei que é de Deus que vem a minha bênção. E eu vou agradar esse meu Deus. Eu vou parar de agradar o homem. Eu vou parar de me entregar pra quem não merece. Eu vou parar de colocar homem no lugar de Deus. Eu vou colocar Deus no centro. Porque Ele é o centro. Porque Ele tem que ser o centro da nossa vida.
para que a coisa flua, para que as coisas aconteçam, Ele tem que ser o centro e não é o homem. Não é o homem que tem que estar ocupando o lugar de Deus, é Deus que tem que ocupar o lugar dele de honra na sua vida. Amém. E eu quero... Deixa eu louvar aqui essa canção. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Ai, gente, eu louvei muito essa música. Muito linda. Fecha os seus olhos aí, coloca a tua mão no coração agora, tá? Vamos louvar. Esse louvor é uma oração. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui, eternamente. Que Jesus seja o centro da sua vida. Seja o sol que me aquece cada coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui e eternamente. Jesus. Senhor, estão aqui as tuas filhas, Deus. As tuas filhas que querem hoje assumir um compromisso contigo de largar tudo aquilo que tem atrapalhado a sua caminhada. Deus, que o Senhor seja o centro da nossa vida. Senhor, que o homem não ocupe o lugar que tem que ser de ti, Senhor, que tem que ser teu. Porque só o Senhor pode ser o centro da nossa vida. Quando nós colocamos o homem no teu lugar, nós pecamos contra ti e o salário do pecado é a morte. Deus, eu te peço que o Senhor fortaleça cada mulher que está assistindo essa live, que tem o desejo de se livrar do pecado, que tem o desejo de viver em retidão contigo, Jesus. Senhor, que o Senhor trabalhe em cada coração, Senhor, que esse pecado não seja mais tolerado, que o Senhor incomode, que essas mulheres não estejam anestesiadas pelo pecado, Senhor, mas que sejam um peso, Senhor. Que o pecado não seja algo comum. Senhor, mas que elas aprendam, Senhor, que nascer verdadeiramente não é viver no pecado. Deus, eu declaro que o Senhor é o centro de cada mulher que está assistindo essa live. Senhor, eu declaro, Senhor, que o Senhor vai receber cada pedido de perdão nesta noite, que o Senhor vai dar novas chances esta noite.
E que essas mulheres, elas vão começar uma nova caminhada, Senhor, e elas vão entender que a força vem de Ti, que não é um homem, não é um homem que é o responsável pela felicidade delas, mas que a felicidade completa só vem de Ti, Senhor. E elas vão conseguir, sim, se livrar de tudo aquilo que não é projeto Teu na vida delas, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro que as Tuas filhas terão um caminho limpo. Terão o caminho, Senhor, livre de todo o tropeço, para que elas possam chegar ao altar da forma que o Senhor planejou, com quem o Senhor planejou, da forma que o Senhor planejou. Eu creio, Senhor, que grandes coisas estão acontecendo nesta noite. Porque uma vez que nos posicionamos, Senhor, em Ti, tudo muda. O processo acelera. A caminhada é mais curta. E é isso que eu desejo para as Tuas filhas nesta noite. Em nome de Jesus.